Olá, pessoal! Sou a professora Brena e nós vamos prosseguir com a resolução da lista da aula 3. Vamos então agora de questão 4, né? A questão 4, ela é parecida com as questões 1, 2 e 3, principalmente com a questão 3, no qual ele pede para que calculemos a força resultante, sabendo que nós temos o vetor F1, a força F1, a força F2, a força F3. Os ângulos alfa e beta são dados na questão, né? Alfa igual a 60 graus e beta igual a 45 graus. Para fazer o cálculo, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a questão 3, né? Essa primeira componente está relacionada à força F1, como o ângulo alfa é de 60 graus, a gente tem que o F1 no eixo X pode ser considerado como cosseno de 60 graus, já que ele está aqui como cateto adjacente no eixo X ao ângulo de alfa, e no eixo Y, seno de 60 graus, porque ele está considerado aqui como cateto oposto. Então, a gente tem 70, que é o módulo da força F1, vezes cosseno de 60 graus, mais 70 vezes seno de 60 graus, representando aqui a F1. A nossa F2, nós temos o ângulo beta, e ela está com a direção aqui negativa no eixo Y. No eixo X, a gente pode considerar que ela está como cateto adjacente a beta, então, cosseno de 45 graus vezes 100, que é o módulo do F2, menos, né, já que a gente está com sentido negativo no eixo Y, que ela está aqui no quadrante de baixo, a gente coloca o módulo 100 do F2 vezes o seno de 45 graus, que é o valor de beta. Terceira força é o F3, ela está aqui nesse sentido negativo no eixo X e não tem componente vetorial no eixo Y, então ela fica a própria força menos 80 newtons e não tem componente no eixo Y. Somando, então, 70 vezes cosseno de 60 graus, mais 100 vezes cosseno de 45 graus, menos 80, nós vamos ter a resultante, né, Fx. Então, a gente tem aqui a resultante f de x para a força resultante, considerando a somatória de F1, F2 e F3, igual a 25,71. Fazendo a somatória do eixo Y, nós vamos ter 70 vezes seno de 60 graus, menos 100 vezes seno de 45 graus, resultando menos 10,09 como a componente FY. Então, a gente tem a componente Fx, Fy, podemos calcular a força resultante como a soma quadrática das componentes Fx e Fy. Então, temos 25,71 ao quadrado, mais menos 10,09 ao quadrado, a raiz quadrada aí dessa soma. A força resultante tem um módulo igual a 27,62 newtons. O exercício também pede que calculemos o ângulo da força resultante. Para calcular o ângulo θ da força resultante, nós devemos dividir o arco tangente, né, que é o tangente menos 1, que podemos calcular direto na calculadora, da divisão da força resultante y sobre a força resultante x. O resultado dessa divisão e considerando o tangente menos 1 na calculadora, vai ser que o ângulo formado será 22,97 graus. Como que nós representamos essa força resultante no exercício? Aqui nós temos que, no que tange ao eixo X, ela é positiva e no eixo Y negativa. Então, ela se assemelha a essa força F2, só que ela é um pouquinho mais para cima, né? Ela tá mais ou menos aqui. Podemos colocar como a força resultante. Possa ser que ela seja indo um pouquinho mais para cima e esse ângulo formado é de 22,97 graus. Então, a gente teria mais ou menos aqui uma força resultante. Talvez ela não tenha ficado certinha, né? Que seria um pouquinho para cá.
E aí, o módulo dessa força é 27 graus, ou 27,62 newtons, seu ângulo 22,97 graus. A questão 5, ela se assemelha a essa resolução. Eu vou colocar aqui os resultados da questão 5. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Temos aqui uma figura, né, com as componentes representadas pelos eixos, como se a gente tivesse duas forças e tivéssemos essa força resultante no eixo Y. Uma coisa que eu não expliquei para vocês, né, é que a gente sempre calcula a força resultante, a gente pode puxar aqui retas paralelas às duas forças e podemos calcular o sentido da força resultante. Da mesma forma que a gente fez os exercícios anteriores, nós deveríamos encontrar as componentes relacionadas a F1 ao vetor x e ao F2 também ao vetor x. E depois deveremos calcular a resultante do Fx. Devemos fazer localizar, né, a componente no eixo y em relação a F1 e componente do eixo y em relação a F2 e devemos calcular o resultado da força no eixo y. Nesse caso, temos aqui o ângulo de 30 graus para F1, ângulo de 45 graus para F2. Então, para o Fx ficou igual a 600. 600, que é o módulo da força F1 vezes o cosseno de 30 graus no componente x, mais 600 vezes o seno de 30 graus relacionado ao componente no eixo y. No que se refere a F2, nós temos que 45 graus é o ângulo formado aqui. Então, como a gente pode perceber, a F2 ela está nesse sentido negativo no que se refere ao eixo x, contudo, em relação ao eixo y, ela está com sentido para cima, então ela está com sentido positivo. Então, o eixo x ficou menos 400, que é o módulo da força F2, vezes o seno de 45 graus, mais 400 vezes o cosseno de 45 graus. Colocando na calculadora cosseno de 30 graus vezes 600, menos 400 vezes seno de 45 graus, a força resultante no eixo x é igual a 236,77. Já para a força resultante do eixo y, vai ser 600 vezes o seno de 30 graus, mais 400 vezes o cosseno de 45 graus, que fica igual a 582,84. Essa força resultante está dada em vetor, podemos colocar ela em módulo, né, em plano cartesiano, fazendo a soma quadrática do Fx com Fy. O resultado dessa soma, né, que a gente já fez passo a passo nas aulas anteriores, então aqui eu só vou mostrar a vocês o resultado, 629,09 newtons. Podemos também aproximar para só 629. Onde que está essa força, né, em termos de ângulo? Eu já mostrei, assim, essa resultante. O módulo dessa força aqui na vertical resultante é igual a 629 newtons aproximadamente, então. E ela forma um ângulo de 67,89 graus, né, que eu posso calcular aqui por meio do arco tangente do Fy dividido pelo... Então, Fy dividido pelo Fx. Vamos começar, então, a resolver a questão 7. A questão 7, ela tem uma imagem também, né? Assim como a questão 6, na qual nós temos aqui o F1 igual a 400 newtons, no sentido negativo. O F2 igual a 250 newtons, formando o ângulo de 45 graus com o eixo Y. E nós temos o F3 com o sentido x negativo e o sentido y positivo com o módulo de 200 newtons. Nessa componente F3, né, podemos observar que não foi dado o ângulo que esse F3 forma com o plano cartesiano, contudo, nós podemos analisar as componentes do triângulo retângulo que eles colocaram. Nessa questão do F3,
né, no que se refere ao eixo X, por exemplo, que seria na horizontal, a gente pode simplesmente pegar o 4, que está no eixo X, né, considerar 4 dividido por 5, né, se o ângulo fosse aqui, seria o cosseno desse ângulo alfa, que eu não sei qual é, mas ele ficaria igual, então, a 4 sobre 5. E o seno desse ângulo representaria a relação no eixo Y, que seria 3 dividido por 5. Então, ao invés de eu colocar seno ou cosseno, eu só coloquei direto aqui, né, menos 200 vezes 4 sobre 5, que representa o cosseno de um ângulo alfa, que eu não sei o valor, representando o eixo X, e 3 sobre 5, que seria o seno desse ângulo qualquer alfa, representando o seno do ângulo alfa igual a 3 sobre 5 vezes o 200, né, representando o eixo Y. Essa é a única diferença que a gente encontra nessa questão em relação às outras. As demais análises seguem o mesmo raciocínio. Então, aqui a gente tem o F1 no sentido negativo, então, menos 400 no eixo X, mais o F2, nós temos o módulo de 250 vezes o seno de 45 graus, mais 250 vezes o cosseno de 45 graus, então, o seno no eixo X e o cosseno no eixo Y, e essa componente da força 3, representada aqui por 4 sobre 5 no eixo X e 3 sobre 5 no eixo Y. Fazendo as somatórias da resultante do eixo X, nós temos menos 400, mais 250 vezes seno de 45 graus, menos 200 vezes 4 sobre 5. O resultado é a nossa componente Fx, que é igual a menos 383,22. A componente no eixo Y, né, nós teríamos 250 vezes cosseno de 45 graus, mais 200 vezes 3 sobre 5. O resultado disso é igual a 296,8, que é a força no eixo Y, né, a componente vetorial da força resultante. Se a gente quiser transformar, então, em módulo de força, nós teríamos a soma quadrática desses resultados, e o resultado da força resultante em módulo seria de 485 newtons. Ainda podemos calcular o ângulo da força, dividindo a componente Fy sobre o Fx, que ficaria, né, e calculando o arco tangente na calculadora, ou tangente a menos 1, dessa divisão, que ficaria igual, então, a tangente a menos 1 de 296,8 dividido por 386,22. O ângulo formado é igual a 37,55 graus. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Quaisquer dúvidas, vocês podem postar no fórum. Até mais!